partes que é trabalhada também em feridas. E os drenos, eles são essenciais, principalmente quando se trata de tratamento, né, do tratamento propriamente dito de pacientes pós-cirúrgicos, ou que tem algum tipo de ferimento, de ferida, de lesão que precisa ser drenada. As intervenções de enfermagem para promover a cicatrização da ferida também incluem o manejo dos drenos cirúrgicos. Assinala a alternativa que não é considerada tipo de dreno de ferida. Então, nós vamos ter a alternativa A, que é o Penrose, B, o torácico, C, o Hemovac e D, o Jackson Patch. Então, a alternativa que vai trazer um dreno que não é relacionado a um ferimento propriamente dito é a alternativa B. E a gente vai ver agora por quê. O Penrose, que é esse que a gente está identificando aqui na imagem, eles são usados para estabelecer uma comunicação entre a cavidade corporal e a superfície de pele. Pode-se colocar um curativo com gaze ou uma bolsa de estomia sobre o dreno. Então, foi lá, feito o procedimento cirúrgico, ou o paciente tem uma lesão que está drenando muito e você vai ter que fechar, né, uma parte da lesão, mas precisa que aqueles líquidos ou aquele pus ou qualquer tipo de substância que ainda esteja sendo drenada, sangue, que possa estar sendo drenada ainda pela região, né, que não é algo que está sendo agudo, não é um sangramento agudo que você vai lá, tá lá sangrando algum vaso, você vai colocar um Penrose para ele drenar. Mas o paciente ainda está, como uma expressão que é usada, babando um pouquinho, ainda precisa realmente estar com aquele dreno para eliminar aquela quantidade aumentada de substância. Então, pode ser indicado o Penrose, né, a depender do ferimento. Então, o ideal é colocar sempre ou um curativo com gaze, e se você quiser fazer a mensuração, né, do dreno, de quanto ele está drenando, o ideal é colocar uma bolsinha de astomia, justamente porque você vai ter como mensurar, né, aquela quantidade que está sendo ainda eliminada. Qual é a principal complicação, né, que pode acontecer? Uma retração para a cavidade peritoneal. Então, por isso que o dreno deve estar bem fixado, para que não haja essa complicação. O material que é feito Penrose é o látex, nós temos alguns tamanhos. Aqui foi descrito como tamanho PNG, mas na verdade existem numerações que são colocadas, né, que são descritas no Penrose. Então, nós temos o dreno Penrose número 3, número 4, número 5, existem vários tamanhos que vão estar relacionados, né, a esse dreno. O torácico, né, ele é indicado para uma drenagem torácica. Então, o paciente tem líquido, ou tem sangue, ou tem ar, e precisa ser drenado. Então, é um procedimento cujo intuito é a manutenção ou restabelecimento das pressões negativas no espaço pleural. Nós sabemos para que haja essa troca, né, é necessário que seja mantida essa pressão negativa, para que haja a troca do ar, que é função primordial do pulmão, né, para que haja a eliminação do dióxido de carbono e que seja inspirado o oxigênio, deve ter uma pressão negativa no pulmão. Então, quando há a presença de corpos estranhos dentro da cavidade pulmonar, há necessidade dessa drenagem e a reestruturação, o restabelecimento dessa pressão negativa. E essa a finalidade do dreno torácico. Então, o tubo ele é colocado na cavidade pleural e geralmente tem o objetivo de fazer o quê? Essa drenagem de líquido, de ar, né? Que esse líquido pode ser sangue, pode ser pus, que pode ser um empiema, mas é possível também utilizar para a administração de algumas medicações, também no caso da pleurodese, ou ainda tratamento de empiema, como eu já descrevi. No caso, é estritamente necessário na colocação do dreno torácico o selo d'água, porque é esse selo d'água que vai vedar, vai impedir que, no caso, ao invés de você facilitar e ajudar essas drenagens, você leve ainda mais comprometimento para o pulmão. É ele que vai proporcionar essa pressão negativa. Então, o selo d'água ele é feito com 500 ml, né, de estouro fisiológico, normalmente padronizado em 500 ml. Isso deve ser instituído, deve ser verificado em cada instituição. E quando for feito o selo d'água, sempre deve ser
colocado em prontuário a quantidade do selo d'água, justamente para que os profissionais que vão dar continuidade a esse tratamento, eles saibam e eles possam ter assegurados que o selo d'água tinha aquela quantidade e o que for além disso, realmente é relacionado à drenagem do que tinha na cavidade torácica. Emergências como pneumotórax, espontâneo, traumático, iatrogênico, hipertensivo, fístula broncopleural em pacientes com ventilação mecânica pós-operatória, hemotórax no caso de traumas ou pós-operatório, derrame pleural e drenagem profilática também são indicações para a colocação do dreno, como a gente pode ver aí na imagem. Quais são os cuidados que a gente deve ter, né? O frasco de drenagem ele deve estar sempre abaixo do nível do coração, né? No caso, abaixo do tórax do paciente, justamente para evitar que haja esse retorno, né, para dentro do tórax. Apesar da gente ter aquele selo d'água, há ainda uma quantidade de líquido ou de ar que vai estar na mangueirinha, né? Nessa mangueira, na parte mais superior do dreno, que é a parte que vai estar ligada realmente diretamente no tórax e que vai estar ligada ao tubo. Então, essa parte ela pode ainda refluir. Então, sempre haver esse cuidado, né, de estar abaixo do nível do tórax. A extensão do dreno não pode estar dobrada ou tracionada, porque senão não vai haver a drenagem de forma adequada. E no transporte, o dreno deve ser pinçado, mas sempre com atenção, né, se realmente houver necessidade, porque o paciente ele pode ter complicações também se esse dreno permanecer e continuar pinçado e não houver esse cuidado de, após esse transporte, remover a pinça. Nós temos ainda o dreno Hemovac, também conhecido como dreno de sucção, que é um dreno que atua por fazer essa sucção, né? São utilizados quando se prevê o acúmulo de líquidos em grande quantidade. Então, ao final do procedimento, faz-se a pressão negativa, né, nesse Hemovac, justamente para que haja o vácuo, seja ativado, para que ele possa trazer, através dessa pressão negativa, os líquidos que estejam dentro da cavidade onde ele foi colocado. E ainda o dreno de Jackson-Pratt, que também conhecido em algumas instituições, em alguns locais como dreno de Blake, que é formado né, por essas duas estruturas, a pera e essa parte tubular, que é justamente a parte que vai ser inserida no ferimento, no local onde ele vai ser utilizado. Como vocês podem ver, na parte terminal do dreno, tem uma pinçazinha, uma parte cortante, que também é utilizado na maioria dos drenos, também é utilizado no Hemovac, justamente para fazer a passagem, né, dessa parte tubular que vai ser responsável pela drenagem. A seguir, essa parte ela é removida e apenas a parte tubular fica inserida conjuntamente com a pera, que também vai ter uma pressão negativa para que facilite a drenagem para a parte externa. Os drenos de silicone Jackson-Pratt são indicados para neurocirurgia, cirurgias plásticas e de face e pescoço, mastectomia, obstétrica, ginecológica e geral, além da laparoscópica. Ajudam a promover a aproximação da superfície do tecido e a prevenir o colapso e obstrução do dreno, preservando assim a sua abertura.